Olá a todos e bem-vindos ao programa Basta Crer, um programa de autoria do apóstolo Jorge Tadeu. Estamos aqui com você, nessa edição especial do programa Basta Crer, todas as semanas. Cada programa desta edição especial é lançado às quintas-feiras no canal do YouTube do apóstolo Jorge Tadeu e é transmitido aos sábados nos vários meios de comunicação. Para mais informações, acesse o site do Basta Crer. Ao longo deste programa, você pode fazer o seu pedido de oração através do número de telefone ou através do site que está agora mesmo passando em rodapé. E no final desse programa, o apóstolo vai orar por você. E no programa de hoje, o apóstolo irá abordar o tema acerca do sofrimento, baseado no livro de sua autoria, com esse mesmo título. Vamos aprender que a vontade de Deus é que soframos perseguição e tribulação por amor a Jesus. Não é da vontade de Deus que as pessoas sofram doenças, pobreza, morte eterna, depressão, problemas de família, entre outros problemas. Mas é da vontade de Deus que as pessoas sofram perseguições e tribulações por causa da palavra de Deus e por andar na igreja. Fique conosco e aprenda o que Deus quer verdadeiramente para a sua vida. Então, nós vamos falar sobre sofrimento e este estudo é baseado no meu livro com o mesmo título, Sofrimento. E há sofrimento que é de acordo com a vontade de Deus e há sofrimento que não é de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a vontade de Deus que você ande doente, não tenha dinheiro para pagar as contas, vá para o inferno, etc. Mas, de facto, há sofrimento que é de acordo com a vontade de Deus. Nomeadamente, sofrer tribulações e perseguições pelo facto de ser crente, de ler a Bíblia, de ir à igreja, essas coisas todas. E há pessoas que, de forma interessante, estão preparadas para sofrer aquilo que não é da vontade de Deus. Até chegou a pensar que é da vontade de Deus, que sofre enfermidades e sei lá o que mais, mas não é. Por outro lado, essas pessoas não querem sofrer tribulações e perseguições, até ficam ofendidas, mas essa é uma coisa que temos mesmo que sofrer. 1 Pedro diz, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha acontecesse. A gente dizia, só a mim é que faz isso. Não, é a todos. Mas alegrai-vos pelo facto de seres participantes das aflições de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, gozados, então bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E, portanto, é uma coisa que acontece. O próprio Jesus sofreu escárnio, gozo, e, portanto, ele sendo Deus, quem somos nós para dizer que não queremos sofrer perseguições e tribulações? Hoje vamos ver o caso de perseguições por parte de colegas de trabalho. E, a propósito disso, eu tenho um livro que vai ajudar nesta matéria, que é Como Lutar contra o Diabo, e num dos capítulos eu falo bastante em rigor também sobre perseguições e tribulações, e falo que o causador destas coisas, muitas das vezes, ou quase sempre, é o diabo. Muita gente não acredita no diabo, mas não faz diferença nenhuma porque ele existe na mesma. E aí está o truque, como ele não se vê, só pensa que não existe. Mas a Bíblia é bem clara e diz assim em Efésios 10 diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, das armas que Deus tem, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra pessoas, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, que são demónios, nos lugares sociais no mundo do espírito. Portanto, estamos aqui a ver que a Bíblia é categórica, que quem está por detrás de muita maldade, de muito problema, perseguição, etc., são demónios. Eles existem,
O príncipe dos demónios chama-se Satanás, ou Lúcifer, e ele tem um exército tremendo. E vive no mundo do espírito. E é isso que acontece. Quando a gente fala nestas coisas, eu gosto de esclarecer que é em tudo parecido com a história de um touro e de um toureiro. Em Portugal, Espanha, etc., existem estas festas, há as pessoas que gostam, as que não gostam, que consistem em trazer um touro, um animal grande, cheio de força, para uma arena. E a ideia é que um toureiro, uma pessoa, vá lutar contra o touro a fim de ganhar a batalha. Se ele não usar de estratégia, ele pode morrer, e muitos já morreram, porque o touro é muito forte, tem chifres e, portanto, humanamente falando, é muito difícil. Então, o toureiro usa de um estratagema. Pega numa capa vermelha, abana, grita, olé, olé, e o animal vai e luta contra a capa. Mas a todo tempo, o verdadeiro inimigo do touro, do animal, está ali a meio metro, a poucos centímetros de distância. Porque será que o animal não ataca o homem, o verdadeiro inimigo, aquele que está lá para o picar, para espicaçar, para o magoar? Porque o touro está enganado. Ele pensa que o inimigo é a capa. Então, ele luta contra a capa, e o toureiro aproveita e espeta-lhe farpas, magoa, e o animal vai, dá a volta, volta, e vem outra vez, sempre enganado. É isso que o diabo faz às pessoas. Apresenta coisas e usa-se de pessoas para magoar, para, como Jesus disse, o diabo só vem para matar, roubar e destruir. Quando nós sabemos a verdade e descobrimos que, afinal de contas, quem está por detrás dessas maldades é o diabo, deixamos de lutar contra as pessoas que aparentemente são as causadoras dos nossos problemas, mas vamos aprender a lutar contra o diabo. É daí que eu ensino essas coisas neste livro, chamado exatamente como Lutar contra o Diabo. Mas hoje quero falar sobre perseguição e dizer que há de facto perseguição em várias formas. Perseguição é quando alguém é contra nós, porque seguimos a Deus, é um anticristo, é uma pessoa que goza um crente porque ele vai à igreja, manda piadas, e é também um patrão, uma empresa que prejudica o crente pelo facto apenas de ele ser crente. E isto passava-se no Velho Testamento e continua a passar-se nos dias de hoje, e hoje mesmo nós vamos ouvir testemunhos da vida atual de como isso continua a existir. E mais adiante eu vou ensinar que há leis que nos protegem, que estão em vigor e que felizmente há um alerta geral por parte dos governantes, das autoridades e do povo, a fim de não tolerar tais coisas. Às vezes a gente ouve dizer que numa empresa, até estatal, as pessoas que são crentes são prejudicadas, são maltratadas só porque vão à igreja. Outras vezes são os próprios professores das escolas que têm as suas ideias, a sua religião e não admitem que alguém tenha um filho e que queira que o filho vá seguir não esses preconceitos do professor, mas que siga a religião que ele bem quer. E, portanto, essas pessoas, muitas vezes, sem até se aperceber, estão a cometer crimes. E isso eu vou ensinar a fim de que você que é crente possa praticar o andar com Deus à vontade, e alguém que lhe faça alguma coisa dessas a si ou ao seu filho, você tem o direito e vai agir advertindo, em primeiro lugar, e depois, se for preciso, pode até agir de forma coasiva, com forma legal. Se não souber, pode-nos telefonar, escrever, que nós vamos ajudar e tudo vai mudar.
Assim terminamos esta primeira intervenção do apóstolo. Ele está a abordar um tema que não é muito habitual nós ouvirmos falar. Mas é sem dúvida muito importante para o nosso dia a dia, porque por vezes sofremos tribulações e perseguições e não sabemos como reagir. Vamos ver um spot que fala sobre o livro onde estão baseadas essas lições. Há sofrimento que é de acordo com a vontade de Deus, mas há sofrimento que não é de acordo com a vontade de Deus. Doenças, pobreza, depressão, problemas de família não são da vontade de Deus. Descubra como vencer os diferentes tipos de sofrimento com o livro Sofrimento que não é da vontade de Deus e Sofrimento que é da vontade de Deus, disponível em curiacos-editora.com. Para além deste livro que acabamos de ver, existem muitos outros de autoria do apóstolo Jorge Tadeu que nos ajudam a compreender melhor como devemos reagir perante certas situações. Por exemplo, o livro Atitudes. É um livro que nos ensina isso mesmo, atitudes certas, atitudes erradas. E depende só de nós mudarmos a nossa atitude. Você sabe o que é uma atitude? Ou qual a atitude a se tomar? É através deste livro que você poderá aprender qual a atitude certa perante as circunstâncias. Mas vamos mostrar um spot para você ficar sabendo como poderá ter acesso a esse livro. O seu sucesso ou o seu fracasso só depende de si. Venha aprender a ter uma vida de sucesso tendo boas atitudes. Livro Atitudes, disponível em curiacos-editora.com. Vamos continuar a ouvir o apóstolo Jorge Tadeu falando acerca do sofrimento. Vamos ouvir o exemplo de Daniel na cova dos leões? Ele também foi perseguido pelos seus colegas, mas como ele não desistiu de servir a Deus, ele venceu. Pois é, as coisas nunca correm bem para uma pessoa que tenta fazer mal à igreja ou a um crente que anda com Deus. Por vezes não compreendemos o porquê de certas coisas acontecerem na nossa vida, mas ao ouvir estas mensagens, ficamos a entender melhor aquilo que Deus diz. Vamos continuar a ouvir o apóstolo com esta mensagem e pedimos a sua atenção, pois quem sabe você está sofrendo algum tipo de perseguição e não está entendendo o porquê. E assim você poderá aprender. Só queremos lembrar que ainda pode fazer o seu pedido de oração através do site ou número que está agora mesmo em rodapé e daqui a pouco o apóstolo irá orar por você. Agora vamos falar sobre Daniel, que foi lançado na cova dos leões porque os colegas de trabalho dele não queriam nada com Deus. É um caso que vem na Bíblia, em o livro de Daniel 6, e eu vou ler, tenho aqui também no meu livro, essa história de Daniel e a dita passagem bíblica, e diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, quem era este Daniel? Era um servo de Deus que desde a sua mocidade andava com Deus, servia a Deus, e por isso Deus o honrava. E por isso ele tinha uma sabedoria acima de todos os outros, e o rei, claro que via isso, tinha um império absolutamente monstro, e disse: bem, desses 3 presidentes, o Daniel é o melhor, ele vai então ficar com tudo, e tenho a certeza que vai governar bem todo o meu reinado. Ora, o que é que acontece? Os seus colegas ficaram com inveja e começaram a pensar como é que vamos prejudicar este crente, o Daniel. E assim acontece que diz a Bíblia que então os ditos colegas, não é? Os presidentes e príncipes,
que trabalhavam com o Daniel procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar coisa nenhuma ou culpa alguma, porque ele era fiel em tudo. Ele não era corrupto, ele não era preguiçoso, ele era honesto, ele era fiel, e por isso não conseguiu encontrar nada que pudesse pôr em risco a posição de Daniel. Então, o que é que eles fizeram? Cheios de raiva, cheios de má fé, eles disseram entre eles assim: nunca mais acharemos ocasião contra este Daniel, o crente Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, o que é que eles fizeram? Decidiram, entre eles, apresentar ao rei, não é? Uma lei. E a lei dizia assim, que qualquer que, por um espaço de 30 dias, fizer uma oração, um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser ao próprio rei, devia ser lançado na cova dos leões. Já imaginou? Os colegas dele imaginaram esta coisa absurda. Bem, vamos propor ao rei este édito, esta lei. E o rei, na sua boa fé, ele até gostava do Daniel, assinou. Quem sabe, não sei, quem sabe até assinou, sabe, como às vezes as pessoas estão tão ocupadas, assina isto, aquilo, aquilo, e assinou sem prestar atenção devida. Então lá prepararam a lei, o rei lá assinou e, claro, foram ver e apanharam o Daniel a orar. Porque eles sabiam que o Daniel era fiel a Deus, sabiam que o Daniel não ia ceder, não ia obedecer à lei, porque Daniel ia sempre pôr Deus acima de tudo e de todos. Por isso é que eles intentaram esta grande maldade. E assim foi. A lei foi oficializada, os colegas sabiam que o Daniel ia desobedecer e lá o apanharam a desobedecer orando, e quem sabe orando melhor e mais. Ele até fazia mais, abria as janelas e orava para que todo mundo soubesse que ele põe Deus em primeiro lugar, não tem medo, não tem vergonha. Então os seus colegas foram ao rei e diz assim na Bíblia: ó Deus, ó rei, confirma a proibição e assina o édito para que não seja mudado. E o rei assinou e depois, claro, como eu já disse, o Daniel, quando soube disso, até entrou em casa e abriu as janelas e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus pela sua vida, tudo isso, como sempre fizera. E isto foi uma grande derrota para os inimigos, porque eles pensaram, quem sabe ele agora vai se cometer, mas não, foi uma derrota para o diabo, porque o Daniel não se calou, não teve medo de ser preso, não teve esta ideia, bem, se eu não fizer isto, perco o emprego, perco o negócio, perco o cliente, perco os clientes, se ele fosse uma pessoa de uma empresa, ainda por cima vão-me lançar para um buraco cheio de leões, uma cova dos leões. Ele preferiu pôr Deus em primeiro lugar e sofrer todos estes anos. Bem, aqueles homens foram juntos, acharam Daniel orando, suplicando ao seu Deus, então foram ao rei fazer queixa. Se era porventura não assinaste este édito, é um édito que não podes mudar ao rei. E, portanto, este homem desobedeceu e ele tem que ser lançado na cova dos leões. O rei até ficou muito abatido, muito aborrecido, começou a entender a maldade da coisa, mas de facto estava assinado e, segundo a tradição deles, ele não podia revogar, não podia mudar. Então, lá mandaram o Daniel para a cova dos leões. Sabe o que aconteceu? Quando ele foi para a cova dos leões, aconteceu um fenómeno. É que os leões não lhe tocaram.
Por que será que os leões não lhe tocaram? Porque quem anda com Deus tem proteção de Deus. Salmo 91 diz uma coisa extraordinária. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que anda com Deus, aquele que ajuda, serve a Deus, à sombra do Omnipotente pode estar descansado. 1000 podem cair à sua esquerda, 10.000 à direita, 1000 podem tentar isto, aquilo, à esquerda, à direita, e ele não sofrerá dano algum. Não é porque ele é melhor, mas porque o melhor de todos, que é Deus, o vai proteger. E os anjos encampam em redor daqueles que servem a Deus, que não se envergonham de Deus, que não trocam coisa nenhuma, e não ficam a pensar, se eu não me dobrar estas pessoas, perco o emprego, perco o casamento, perco o negócio. Não. Deus é acima de tudo e sempre recompensa aqueles que andam com Deus. Bem, o rei lá teve que mandar o Daniel para a cova dos leões, mas passou a noite todo mal. Ele viu que maldade tremenda. Como é que eles me levaram a assinar um édito, uma lei tão má? No dia seguinte, o próprio rei foi à cova dos leões, mandou retirar a pedra que estava sobre a cova e falou: "Oh, Daniel, será que o teu Deus tenha-te conseguido salvar?" E o Daniel lá de baixo disse: "Oh, rei, não te preocupes, o meu Deus me libertou. O meu Deus me salvou. Estou aqui sem que nada de mal me tenha acontecido." O rei ficou todo contente. O rei ficou realmente a ver: puxa, este Daniel tem um Deus maravilhoso. E sabe o que é que o rei disse? "Pois agora eu tenho uma lei. Esses malandros que te fizeram este mal, que te fizeram esta perseguição terrível, que te queriam matar inclusivamente, está a ver? São eles que vão entrar na cova dos leões." Sabe, eu conheço muitos casos semelhantes a este. Pessoas que fizeram mal a crentes, até governantes, pessoas que tinham a faca e o queijo na mão, sempre acabam mal. Uma pessoa que faça mal a um crente sempre acaba mal, porque o crente, ele não está sozinho. Ele tem um Deus verdadeiro. E, portanto, quando alguém faz mal a um crente, ele não está a fazer mal a uma pessoa qualquer, mas ao filho, um filho de Deus. E Deus isso não tolera. Portanto, as pessoas acabam sempre mal quando fazem perseguição, quando fazem coisas más à igreja, que é a casa de Deus, ou a quem anda com Deus. Eu estou-me a lembrar, no meu caso, uma certa vez, num certo país, as autoridades, por maldade, partiram uma igreja grande que nós tínhamos construído. O povo ficou abatido, as pessoas ficaram revoltadas, pusemos o caso em tribunal e ganhamos, mas entretanto, o juiz que deu essa ordem tinha uma secretária, e essa senhora disse: o senhor está a fazer uma maldade terrível e uma ilegalidade. Não, mas eu é que mando e eu não concordo, eu não gosto dessa gente. E a nossa irmã disse assim: "Oh, doutor juiz, você tem que ter cuidado, porque você não está a fazer isso a uma pessoa, uma igreja, uma coisa qualquer, é Deus." Ele praguejou, falou mal, insultou. Em um mês ou dois, de repente, ninguém sabe porquê, morreu. Bem, por que será? Porque ele pôs-se numa posição em que vieram os demónios e o mataram. Portanto, se você é um perseguidor, não faça isso. No mínimo, esteja calado, porque você corre perigo. Se você é um crente que está debaixo de perseguição, não tema, não se dobre, porque aquilo que você dobrar é isso que você vai perder. Garantido. Se você dobrar, se envergonhar e for dobrar a quem está a ameaçar, você perde Deus e é uma questão de tempo, perde também tudo isso que você julgava que não ia perder. Portanto, a solução é: mantenha-se firme com Deus, porque Deus o vai libertar. O que aconteceu? Quando os seus colegas
maldosos entraram na cova dos leões com a família, porque o rei estava furioso com aquela maldade, os leões logo de imediato os atacaram e morreram, e foi muito feio o que aconteceu, e não é nada agradável, mas esta é a grande verdade. Por isso, meu amigo, nunca se esqueça, se você está debaixo de uma perseguição, não ceda. Lembre-se, o Deus poderoso, Ele é que é o Deus poderoso. As pessoas são pessoas. Elas vão morrer, são suscetíveis de tudo e mais uma coisa. E Deus sempre defende aqueles que não se envergonham, aqueles que andam com Deus, aqueles que são do lado de Deus. Sempre acabam bem, sempre sem exceção. Também quero lembrar que quem estava por detrás dessas coisas era o diabo, porque lembra-se que eu li aqui na Bíblia, revestimos toda a armadura de Deus para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vai tudo bem, de repente, uma maldade destas. Porque a nossa luta não é, contra pessoas, mas contra demónios que não se veem. Estão no mundo do espírito, que usam-se de pessoas e circunstâncias para tentar matar, roubar e destruir os próprios crentes e de calar a boca aos crentes. Já imaginou? Uma pessoa que é crente começa a ter bênçãos, a vida melhora, o casamento fica uma maravilha, a saúde, enfim. Ele não vai se calar, vai dizer aos amigos, vê alguém que está a passar mal, ele vai dizer, vem à igreja, entrega a vida a Jesus. É isso que o diabo detesta. O diabo sabe que tem os dias contados. O diabo sabe que está condenado a viver para sempre no inferno. Mas ele tenta esticar esse tempo, tentando impedir que o evangelho avance. Daí ele fazer estas manobras, usar de pessoas para nos perseguir, com o intuito de o crente desistir, do crente dobrar o joelho, e por isso o diabo sabe, se ele dobrar, vai perder a bênção de Deus. Portanto, qual é a solução? Nunca se envergonhe de Deus. Não tema as pessoas. Porque 1 Coríntios diz assim, não veio sobre vós nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejas tentado acima daquilo que podes resistir. E com a tentação também te dará o escape, o meio de saída, o suporte. Portanto, meu amigo, é isso. Não se envergonhe de Jesus, não tenha medo das pessoas e saiba que tudo isso acontece porque o diabo quer calar a sua boca, mas não vai calar. O propósito de haver perseguição é essa. O diabo quer afastar as pessoas de Deus, quer calar o crente evangelista, quer tentar parar o mover de Deus e até paralisar as igrejas para ele ter mais tempo na terra. E por isso você seja uma pessoa de Deus e vai ver como Deus vai ser sempre do seu lado. Nós temos um exemplo de alguém que está a ser perseguido pelo facto de ser de Jesus, de ser crente. Ele tem evangelizado e tinha um colega de trabalho que estava a sofrer, a quem ele ofereceu um livro. E esse livro, em vez de a pessoa que o recebeu, em vez de ter recebido o livro e a palavra ter dado fruto na sua vida, criou tribulação, criou perseguição a este irmão no seu local de trabalho. O senhor trabalha na RTP e constantemente é vexado, é humilhado por aquilo que o livro contém e por aquilo que na verdade é o desejo do Senhor também de vencer e de continuar com Jesus. O Senhor tem estado mesmo a ser acompanhado porque quer vencer e não vai negar Jesus, porque nós sabemos quais são os resultados para quem se afasta de Jesus. Então, ouvimos um caso
de um trabalhador da RTP, que é a Rádio e Televisão Portuguesa, uma instituição do governo oficial, onde se pratica atos criminosos, que é de perseguir um colaborador pela religião dele. Isso é preciso tomar atenção, porque ninguém pode impor, seja quem for, os seus ideais religiosos, políticos ou de desporto. Está a ver? E, portanto, se este colaborador quisesse, punha os seus colegas em tribunal e ganhava-lhe uma ação. E punha até a RTP, porque a RTP não pode permitir tais ações. Por outro lado, dizer o seguinte, que é interessante que essas pessoas que perseguem um crente, elas mesmas não acham mal nenhum lutar a favor do seu clube, lutar a favor do seu partido político e, pior ainda, lutar a favor de coisas imorais, de homem andar com homem, mulher com mulher, de fazerem indecências, e isso eles já acham normal. E, portanto, há pessoas que, quando ouvem a palavra de Deus, veem uma pessoa que quer ser, enfim, o melhor possível, humano, ajudador do próximo, as trevas estão no coração destas pessoas. A imoralidade que ocupa a mente, a alma dessas pessoas, não aguenta com o holofote da luz. Por isso eles esperneiam, eles fazem este espetáculo triste. A ver? Agora, o que é também importante dizer? Que afinal é mesmo verdade que Jesus dizia que há tribulações e perseguições que vão acontecer pelo facto de nós sermos crentes. E isso temos de sofrer. Porque quem se envergonhar de Jesus, ele vai sofrer muito, porque Jesus se envergonha dele, na verdade, e a pessoa fica à sua mercê e à mercê dos demónios que andam aí, e aí o estado desta pessoa é pior que nunca. É por isso que os nossos pastores são treinados a fim de acompanhar o melhor possível essas pessoas que são perseguidas, para que elas fiquem firmes em Jesus e vençam. Uma boa notícia é que muitas vezes os perseguidores acabam por se converter, porque eles próprios têm grandes problemas e depois muitas vezes são os primeiros, quando algo terrível bate à porta deles, são os primeiros a telefonar e a pedir ajuda a quem crê. É o caso que aconteceu comigo. Portanto, nunca se esqueça, ponha sempre Jesus em primeiro lugar, esteja preparado para sofrer perseguições e tribulações, porque então Deus te vai proteger e tu vais vencer. Durante muito tempo, já nesta era de liberdade, democracia, Estado de Direito, havia muita gente que ficava impune quando perseguia maldosamente os crentes, quando entidades até governamentais o faziam, quando empresas faziam isso e até quando nas escolas os professores ridicularizavam as crianças maldosamente por elas não quererem seguir coisas satânicas e quererem seguir a Jesus Cristo. Mas hoje, felizmente, estamos numa era nova onde estas liberdades religiosas são muito sérias e quem prevaricar, quem incorrer nestes atos pode sofrer grandes danos, porque são crimes. Eu quero ler umas notas sobre a lei da liberdade religiosa, que está 100% apoiada nos direitos humanos das Nações Unidas, nas leis da Europa e também na Constituição da República Portuguesa. E diz, por exemplo, no artigo 8, que a liberdade de consciência, de religião e de culto, né, essa liberdade é de tal maneira grande que ninguém pode proibir-nos de professar
fazer, divulgar a nossa crença, através de divulgar livremente por palavras, por imagens, qualquer outro meio, ninguém pode nos proibir de fazer isso. Porque quem nos proibir estará a cometer um crime. E, portanto, o que é que eu exorto você que sente que está até, quem sabe, a passar por este tipo de perseguição? Você fale com o seu patrão, com a entidade patronal ou com os colegas e diga, pá, tu paras com isso porque tu estás a incorrer numa perseguição religiosa e eu não vou tolerar. Porque se tu continuares, se a empresa continuar, eu ponho-lhes um processo e vocês não vão ficar nada bem, porque isto é mesmo criminoso. E fica registado para sempre, que é muito, muito mau. Se for o caso de você ter um filho que está na escola, que a professora manda piadas e o seu filho fica abatido, etc., vá lá à escola, fale com a diretoria da escola e diga, olha, eu estou a avisar que eu tenho os meus direitos e não permito que o meu filho seja tratado dessa forma, porque à base da lei nós temos o direito de seguir a religião que quisermos sem perseguição, sem insulto, porque é uma liberdade inviolável, garantida até pelo governo. Se vocês continuarem a fazer isso, eu não tenho alternativa senão pôr-vos um processo de crime e veja, é muito desagradável para si como diretor da escola e para os professores que permitem tal coisa. Eu tenho a certeza absoluta que isso vai parar, seja quem você for. Tenho a certeza porque eu já tive que fazer isso montes de vezes, até com polícias, com câmaras municipais, com entidades, e eles, quando foram confrontados com a possibilidade garantida de ter um processo de crime e seriam condenados, eles temem e param. E assim nós temos uma coisa fantástica que para mim foi Deus que nos deu, foi estas leis para nós nos defendermos, para a gente poder processar a igreja, processar a nossa religião, a um modo de divulgar, de falar. Ninguém nos pode calar legalmente. Portanto, use o seu direito, não deixe que o diabo se ria de Jesus e você também vai vencer. Sem dúvida que estas mensagens são muito importantes para nós aprendermos a viver a maneira de Deus, como também para crescermos espiritualmente. Podemos até comparar estas mensagens com as sementes que são lançadas no seu coração, para que você fique fortalecido na palavra de Deus. Ao longo deste programa, recebemos vários pedidos de oração através do telefone e site Basta Crer. E por uma questão de privacidade, nós não vamos mencionar nomes. Mas o apóstolo vai orar por todas aquelas pessoas que fizeram pedidos por problemas familiares, por problemas financeiros ou por você que está doente. Lembre-se que esta oração é uma semente e uma das coisas que você deve fazer depois de orar é usar o poder das palavras. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da nossa língua, conforme está escrito em Provérbios 18, 21. Então, todos os dias, acredite que você já está com o seu problema resolvido e confesse isso para a sua vida. Agora chegou então o momento do apóstolo orar por si. Eu recebo muitos pedidos de oração de muitas partes do mundo e com uma gama muito vasta de problemas que, infelizmente, as pessoas sofrem. E, por esse motivo, eu vou fazer uma oração muito generalizada, mas eu acredito que Deus vai curá-lo, porque eu tenho muitos exemplos maravilhosos de que Deus responde à oração. Também quer dizer que, por questão de privacidade, não vou mencionar nomes, porque não é preciso. Deus sabe quem você é e está aí consigo agora mesmo. Portanto, se você escreveu, se você mandou uma mensagem, WhatsApp, seja o que for, para pedir ajuda, esta é a hora de você orar, receber a minha oração.
for também o caso de alguém que não pediu, mas diz, não, eu não pedi, mas quer pedir agora, porque eu também estou a precisar de ajuda. Então, faça aquilo que eu gosto de fazer nesses casos, que é, estenda a sua mão sobre o ecrã, se puder, toque no ecrã, para tipificar uma lei de Deus, que é, o servo de Deus impõe as mãos sobre as pessoas e Deus sara, resolve os problemas, põe o poder, abre um caminho onde não há caminho. Senhor Jesus, trago-te os doentes diante do trono e declaro a tua palavra que é sim, amém, que pelas pisaduras de Jesus, tu, ó Deus, já curaste esses enfermos. Também, ó Deus, tu és o Deus que supre todas as necessidades, de acordo com as tuas riquezas que têm fim. Por isso, eu declaro que as dívidas estão saldadas. Declaro que quem não tem emprego, muito rapidamente vai ter. Eu declaro que os empresários vão ter clientes como nunca tiveram e que todas as pessoas que estão em direto a orar, a concordar, a receber esta bênção, vão viver de forma próspera pelo teu poder. Por fim, quero orar pelas famílias, Senhor, para que tudo vá bem, para que o diabo fique amarrado e que as pessoas experimentem um verdadeiro paraíso lá nas suas famílias, nas suas casas. No nome de Jesus, amém e amém. Eu quero agora exortar a todos que estão em direto comigo, conosco, a de facto ter um encontro com Deus. Sabe, Deus é a solução. Jesus disse, largue o caminho que leva uma pessoa à perdição. Estreito e apertado é o caminho que leva à salvação e à bênção. Por que é largo o caminho que leva à desgraça? Porque é quando a pessoa faz o que quer, eu acho isto, aquilo, aquilo, eu não preciso de Deus, eu sigo a Deus à minha maneira, sempre vai dar mau resultado. Por que Jesus disse que apertado e estreito é o caminho que leva à salvação? Porque não é à tua maneira, nem à minha maneira, é a maneira de Deus. Há muita gente que diz, eu sigo a Deus à minha maneira. E muitas vezes as pessoas, sem querer, até dão ordens a Deus. Oh, Deus faz isto, oh, Deus faz aquilo, oh, Deus vai ali, oh, Deus vem aqui. Só faltava dizer, oh, Deus, vem limpar a minha casa e faz uma comida. Ridículo. Sabe uma coisa? Quem dá ordens é Deus. E Deus ama-nos. E Deus não quer que ninguém sofra. Muito menos que as pessoas vão para o inferno, que existe mesmo. E por isso, quando Deus viu que os nossos pais, Adão e Eva, o abandonaram, ele viu logo, esta geração vai ficar à mercê do diabo, que só vem para matar, para roubar, para destruir, e depois vai levá-los com ele para o inferno para sempre e para sempre. Então Deus fez um plano, o plano da salvação, que consistiu em a segunda pessoa de Deus, vir à terra na forma de homem, que é Jesus, para, na cruz do Calvário, sofrer tudo o que nós devíamos sofrer e depois ir ao inferno, que é uma prisão, pagar a sentença. Jesus é bem claro e disse, ninguém neste mundo é perfeito. Não há um justo sequer à face da terra, como verdade é. E como Deus o Pai, no dia de julgamento final, vai julgar toda a gente, tem que ser justo, nós teríamos de ser condenados. Mas porque Deus nos ama, então ele disse, bem, todo aquele que receber Jesus como seu Salvador, ele é ilibado. Porquê? Porque há alguém que pagou o preço nas vezes do pecador. Foi Jesus que pagou. Então, quando nós entregamos a vida a Jesus, na verdade é um ato que é não tanto religioso, mas um ato legal. Alguém pagou o preço que eu devia pagar. E por isso eu exorto a todos que ainda não tenham entregue a sua vida a Jesus a começar uma vida nova com Deus. Agora, andar com Deus é também importante, porque depois você tem que vir à igreja, à casa de Deus, tem que dar ouvidos a Deus, fazer o que Deus diz, porque não é Deus que precisa de você, você é que precisa de Deus. Agora, eu sei que hoje
embora que a Igreja Maná tenha muitas igrejas em muitas partes do mundo, estamos muito limitados. Mas com a tecnologia moderna, da internet, de satélites, de televisões e de rádios, nós estamos literalmente em qualquer parte do mundo. Por isso, você busque qual é a nossa igreja mais próxima ou os canais de televisão que emitem 24 horas por dia para que você possa andar com Deus, aprender as coisas de Deus, servir a Deus, e vai ver que tudo vai mudar para melhor na sua vida. Se você diz agora assim, não, mas é isso que eu quero, apóstolo, ora por mim, eu quero mesmo dar a vida a Jesus, começar uma vida nova. Então faça o seguinte, abaixe a sua cabeça como sinal de reverência a Deus e feche os olhos para se concentrar naquele Jesus que foi àquela cruz morrer por mim e por si. E agora faça esta oração comigo. Ó Deus, eu acredito que Jesus morreu por mim. Eu acredito que Ele derramou o seu sangue na cruz para me salvar. Ó Deus, eu admito que também falhei. Ó Deus, eu te peço perdão. E agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como o meu Senhor e Salvador. Amém. E agora, Jesus, ajuda-me, ensina-me os teus caminhos, guia a minha vida. Amém e amém. Maravilha. Não se esqueça, busque a Igreja Maná mais perto de si, comece a ler a Bíblia, comece a aprender as coisas de Deus e vai ver que tudo vai mudar para melhor. E agora aproveito para me despedir numa oração, pedindo a Deus que de facto seja consigo, que os anjos encampem ao seu redor e que tudo vá bem na sua casa, no seu emprego, no seu negócio. Senhor Jesus, é isso que eu te peço e com fé eu declaro que é isso que está a acontecer ou vai começar a acontecer nas pessoas que começaram a andar contigo. E por isso, desde já eu te agradeço que és um Deus bom, maravilhoso, que as nossas vidas nunca mais vão ser as mesmas. Amém e amém. Chegamos ao fim deste programa. No programa de hoje, o apóstolo nos ensinou pela Bíblia que há sofrimento que é da vontade de Deus, nomeadamente perseguições e tribulações por amor a Jesus. E quando nós estamos dispostos a passar por esse sofrimento, sempre vencemos. Hoje o apóstolo nos mostrou o caso de Daniel na cova dos leões. Ele também foi perseguido pelos seus colegas, mas como ele não desistiu de ser fiel a Deus, ele venceu. E no próximo programa, o apóstolo continuará a abordar este tema baseado no livro Sofrimento. Quem sabe você ligou só agora a este programa e não sabe do que estamos falando. Então, queremos dizer a você que estamos numa série de mensagens sobre sofrimento. Muita gente não sabe o porquê de sofrer tanto. Então, através destas mensagens, o apóstolo Jorge Tadeu está ensinando muito acerca desta matéria. No próximo programa, o apóstolo nos vai ensinar que mesmo quando estamos fazendo a vontade de Deus, somos perseguidos e tribulados. Vamos ver pela Bíblia que é o diabo que provoca tempestades na nossa vida para nos afastar de Deus. Visite o site Basta Crer para ver todas as novidades, incluindo sobre os novos programas. Nos despedimos aqui e até o próximo programa. Te esperamos! Tchau, tchau!